Então agora com o Daoud aqui, já de volta na nossa programação. Daoud, só para quem chegou agora, né, para a gente atualizar, a gente estava aqui conversando com o Miguel Daoud antes de cair a conexão, a gente está falando muito sobre essa questão, né, do que o mercado está ainda olhando em relação a essas preocupações sobre a questão do risco fiscal, principalmente por conta dessa PEC de transição. A gente falou um pouquinho, minha pergunta anteriormente foi sobre essa relação da dívida bruta do PIB, né, que hoje está em 76,6%. Alguns especialistas acreditam que possa chegar a 90% daqui a 4 anos por conta da PEC. Eu queria entender, né, na sua opinião, Daoud, se você acha que com essa dívida crescendo, dívida pública crescendo nesses 4 anos, o aumento de taxa de juros também deve subir, se você avalia que a gente pode ter uma revisão, de repente, na nota de risco do país. Qual que é a sua opinião em relação a essa questão como um todo aí do próximo governo, né, em gastar mais até inclusive para fechar essa conta? Bom, Paula, vamos lá. Agora eu acho que não vai cair mais porque eu mudei a câmera. Eu acho que estava dando conflito entre duas câmeras, né, a do computador e uma à parte. Aí eu tirei a outra, fiquei com a do computador. Provavelmente agora não vai ter mais conflito e a linha não vai cair. Espero, pelo menos. Bom, então vamos lá. O que acontece com o mercado? Como que o mercado trabalha? O mercado trabalha com expectativas, né? Qual são as expectativas hoje no mercado? Nada positivas, né? Porque nós temos aí um possível descontrole da questão fiscal, o governo não define nenhum projeto de corte de gastos, isso tudo acaba levando o mercado a ter uma expectativa negativa, e quando você tem essas expectativas não positivas, no mercado futuro, você tem contratos sendo negociados lá para vários anos para frente, e esses contratos têm indexadores. Um dos indexadores é juros, você tem câmbio, você tem inflação, você tem crescimento. Quando você tem expectativas negativas, os agentes financeiros ajustam esses contratos e aí vem para o presente o cenário que a gente está vendo hoje. Queda da bolsa, alta do dólar, os juros subindo, aí como foi bem mostrado. Isso é um cenário diante da expectativa de hoje. Agora, isso pode mudar? Pode. É aí que está, né, a dica, né, para os nossos amigos investidores. Porque você nunca entra no mercado quando está todo mundo entrando. Você tem que entrar, a boa estratégia é quando as pessoas estão saindo. Nós estamos vendo as ações do varejo aí caindo, talvez uma oportunidade. Bom, então vamos lá. Eu fugi um pouco para dar esse ponto para vocês refletirem. O governo não vai permanecer exatamente com essas expectativas, porque ele sabe que isso vai ser muito ruim, né? Todo o benefício que ele pode trazer para a economia, para a população, acaba se perdendo. Ele vai ter que fazer um gerenciamento melhor dessas expectativas, colocando pessoas técnicas no governo, com compromissos, né, junto aos técnicos de você ter um controle da dívida. Você vai ter aí o Congresso hoje, com o governo tentando uma base para poder implementar reformas para frente. Então, nenhum governo, né, por mais medíocre que seja, entende que essa é uma situação que não é o mercado não é uma coisa qualquer, o mercado são investidores que podem trazer ou não investimentos e eles trabalham com expectativas. Se você é um péssimo gerenciador de expectativas, evidentemente que o seu governo vai ser lamentável, e eu acho que qualquer governo sabe disso. Então, diante desse cenário, eu respondo agora, né, depois de um grande comentário aí, né, extenso, a sua pergunta. A expectativa de hoje leva a esse cenário que nós estamos vendo. Amanhã, nós podemos ter uma expectativa totalmente contrária a esse cenário. E a tendência daqui para frente é que, os ministros, definida a estratégia do governo, evidentemente que essas expectativas vão melhorar, e quando elas melhoram, né, e agora é só dar uma dica aqui para os nossos investidores que pensam no longo prazo, não aquele que pensa no dia a dia. Pega o Brasil hoje, Paula, olha,
95% da nossa população vivem com uma renda até 2 salários mínimos e apenas com 5% da riqueza. 95% com 5%. Aí você pega 5% da população que vivem com 80%, 95% da riqueza. Isso não é papo de esquerda, não. Isso é papo real. Vamos imaginar que esse cenário começa a melhorar. E essas pessoas que hoje estão aliviadas do consumo, que estão dependendo de auxílio, comecem a se integrar no consumo, na sociedade, a nossa economia, ela explode positivamente. Então, é nesse sentido que nós temos que pensar. Então, vamos lá, uma regrinha simples. O governo vai ser incompetente para ficar com essas expectativas negativas? Não. O Brasil hoje, para crescer, ele tem que incluir essas pessoas no consumo. Como é que você inclui isso? Com investimento. Investimento em atividade, gerando emprego, gerando em renda, aí você põe a roda para funcionar. Qualquer pessoa, né, de bom senso, qualquer pessoa que é fora um pouco da mediocridade, entende que isso, sem dúvida nenhuma, será alternativa de qualquer governo, né? Então, você como investidor, você está preocupado, puxa vida, agora o varejo está caindo, a Petrobras está subindo, será que eu vou na Petrobras? Será que eu vou aqui? Será que eu vou em investimento em infraestrutura? Tal? O que você tem que pensar é o seguinte, qual será o futuro? E o futuro você tem esses 3 pontos. Primeiro, o governo vai ser medíocre de não entender que o gerenciamento das expectativas é importante para ele? Ponto. Segundo, ele tem que trazer investimento para fazer o Brasil crescer. E terceiro, isso tudo vai levar como consequência, por gravidade, a queda de juros e a queda da taxa de juros, e você começa a incentivar. Então, eu vou dar mais só uma observação. O governo fala sempre em, eu vou criar o Ministério da Indústria e Comércio porque eu quero a indústria e comércio dentro de um programa de crescimento. Como é que você faz isso? Com uma taxa de juros lá em cima? Com essa volatilidade? Não. Você faz a indústria com investimento em tecnologia, com investimento na mão de obra, aí você tem que reduzir a taxa de juros para que a nossa indústria tenha competitividade com outros setores, principalmente lá fora. Então, todo esse conjunto que nós estamos vendo, eu diria a você que 90% vai nos levar para um caminho positivo do que nos levar para um caminho negativo, como o mercado está precificando hoje. Então, investir é isso, é você entender o conjunto, entender o que está por trás e deixar um pouco a ideologia, porque é uma coisa que atrapalha muito a gente, essa questão ideológica, né? Parte do princípio que agora o Brasil não vai mais para frente. Não é nada disso. O Brasil vai para frente porque nós, brasileiros, queremos que o Brasil vá para frente. Então, eu vejo, sim, o que vocês colocam, muito positivo. Eu sou fã de vocês, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais lá na frente, e pensar lá na frente é você saber das nossas vantagens, desvantagens, entender o governo. Eu acho que o novo governo, a gente não pode entender o novo governo ideologicamente, como muitos acham, que o Brasil vai quebrar, que eu vou embora do Brasil. Não, ninguém é tonto de assumir um governo para quebrar um país e levar um país para o buraco. Principalmente o Lula, que eu particularmente não tenho nenhuma admiração, já deixo bem claro aqui, não tenho nenhuma admiração, mas ele entrou numa eleição depois de 2 anos preso, com uma imagem negativa e ganha uma eleição, né? Aí vocês percebem que ele não é bobo e ele não vai cometer erros para, no último, quer dizer, dizer que é o último, né, vai ficar mais 4 anos, ele vai terminar a sua carreira, que ele preza muito e sempre prezou, como um incompetente. Então, portanto, eu não dou muita atenção para o que está acontecendo hoje, mas sim para o conjunto que a gente terá aí pela frente, que dentro dos próximos um mês, mais ou menos, 20 dias, isso será definido. Não sei se eu expliquei claramente. Explicou sim. Muito bem, diga-se de passagem. Daúde, Felipe aqui falando, muito bom dia para você. Oi, prazer, Felipe. Sempre um prazer falar contigo.
Daúde, a gente estava comentando um pouquinho sobre esse cenário doméstico, né? Expectativas, realidades, projeções e tudo mais, mas a gente também está bastante ligado ao que acontece lá fora, né? Expectativas, inclusive. Agora a gente viu, né, aquela questão do minério de ferro subindo por conta de flexibilização na China, petróleo subindo por conta decisão da OPEP, questão lá na Rússia com o petróleo deles também, mas a gente já viu commodity caindo também por conta do cenário externo, né? Como que você vê essas movimentações todas de expectativa, de cenário internacional? Uma canetada lá na China pode mudar toda a relação que a gente tem aqui de extração de minério, de venda, de balança comercial, de dólar, enfim. Como que você vê também essas possibilidades, né, do cenário internacional impactando a gente aqui, se já não bastasse todo o cenário interno que a gente tem para administrar? Bom, o cenário interno, Felipe, é bem interessante, né? O que a gente vê no cenário externo são dois fatores. Primeiro é a questão da taxa de juros, né? Que eu já falo dela, vamos ver na questão da China. A China ela vai flexibilizar os lockdowns, porque está tendo manifestações aí contrárias a tudo isso. E isso, sem dúvida nenhuma, vai mudar a economia da China? Não vai mudar. Não vai mudar. Eu acho que a China ela entrou no fim de um ciclo de crescimento por muito tempo. Ela vai continuar crescendo, mas ela precisa de um freio de arrumação. Qual o impacto que isso tem nas nossas commodities? Na minha opinião, não é um impacto de queda, mas também não é um impacto de alta, é um impacto de acomodação. O que trouxe junto com esse cenário? O aumento de custo. Os custos aqui no Brasil, né, e no mundo todo subiram demais. Como que isso vai melhorar? Quando você olha as taxas de juros. Vamos ver, então, Estados Unidos. Claramente, eu acho que o topo lá dos juros já está chegando no seu final. Por quê? Quando você olha o núcleo mesmo, o peso do índice de inflação dos Estados Unidos, você vê que 40% dele hoje está concentrado no setor imobiliário, né? E o setor imobiliário já vem sendo reduzido, né, pelos indicadores que vocês mesmos aí, né, colocam muito bem. São indicadores que mostram que está havendo um arrefecimento do setor imobiliário nos Estados Unidos. Então, lá para janeiro, fevereiro, provavelmente a inflação dos Estados Unidos ela entra, né, numa trajetória de queda. Ela entrando numa trajetória de queda, ela acaba favorecendo um cenário de acomodação de crescimento no mundo todo, né? Você tem, né, essa situação. Então, portanto, se o Brasil, né, conseguir mudar as expectativas internamente em relação à trajetória de dívida, juros, né, câmbio principalmente, e esse fato se confirmar nos Estados Unidos, em que a inflação pode sim começar a voltar sem tanta taxa de juros, o mundo então entra numa normalidade em relação às expectativas que está tendo, e isso acaba levando a um cenário de estabilidade para todo mundo. A questão de Rússia e Ucrânia, ela começa a não ser tão importante para o cenário que nós estamos presenciando, né? Porque uma solução ela vai caminhar para isso. Ela mais tem uma tendência para caminhar para uma solução ou para uma diminuição da volatilidade, né, do que um aumento da volatilidade. Então, eu diria a você, Felipe, que as variáveis que nós temos que olhar e discutir, né, porque ninguém é dono da verdade, se você olhar o núcleo, a inflação principalmente nos Estados Unidos, você vai perceber que boa parte dela é do setor imobiliário que está começando a desaquecer. A China, ela volta à normalidade numa produção, mas não uma normalidade daquele projeto de trazer pessoas para o consumo, ter maior demanda, não há espaço para isso nesse momento. Então, a tendência é que fevereiro, março do ano que vem, a economia mundial começa a entrar
num cenário de estabilidade e de normalização dessas expectativas negativas que nós temos. E aí, você, né, está nos ouvindo aí, que é investidor, pensa aí, né, numa expectativa, que eu acho que é nesse sentido que você tem que pensar, porque você começar a vender e comprar suas ações pelo que você vê no dia a dia, não é assim que funciona, né? Você tem que ter uma noção do cenário. Agora, tem riscos? Tem sim, tem riscos, né? Tem muito dinheiro fumaça, né? Que aqueles recursos que foram emitidos para manter a economia, mas esses recursos eles estavam estacionados aonde? Nessas empresas de alta tecnologia. Você vê o quanto que a Tesla perdeu, o quanto que as empresas de tecnologia, né, de comunicação, de internet, perderam. Você vê aí o Bitcoin, né? Hoje eu vi uma notícia aí que pode cair quase mais 70%, que era um dinheiro que estava atrás de alguma coisa, mas é que era um dinheiro que não tinha consistência. Então, o dinheiro fumaça está subindo, está sobrando o dinheiro produtivo, e esse dinheiro produtivo, acomodando esse cenário de China e Estados Unidos, ele começa a ter um efeito, inclusive nos mercados, Felipe, dessas ações que você estava mostrando aí, eu fiquei muito curioso, viu? Daudi, também estou curioso para saber como é que vai ser, né, essa ida aí do mercado. E o pessoal está até falando, né, rally de Natal, rally de recessão global, será que a gente vai ter essa movimentação? Mas um ponto interessante que você comentou, Daudi, inclusive colaborando aí com o que a gente está comentando, falando desse dinheiro fumaça e tudo mais, eu vi um estudo que no ano passado, né, mais ou menos nessa mesma época, Meta, Facebook, né, era a empresa, uma das empresas mais valiosas, era a empresa mais valiosa lá dos Estados Unidos, né, gigante, com quase $1 trilhão de dólar de valor de mercado, e Chevron, né, uma empresa ligada ao setor de petróleo, não tendo 1/3 ali do valor dela. Hoje a gente já vê essa mudança, né, que Chevron cresceu e Meta praticamente evaporou todo esse dinheiro, né? Então, isso acaba mostrando talvez esse ímpeto dos investidores de buscar algo disruptivo, de buscar algo que seja muito inovador, e também a própria condução da empresa pelo Mark Zuckerberg, né? De tentar algo muito, muito diferente ali, e aí não contar muito com o apoio dos seus investidores, enquanto a Chevron, né, uma empresa de petróleo aí, está continuando cavando seus poços lá, tirando petróleo do solo, vendendo commodity, mesmo com toda essa conversa de transição energética, o petróleo ainda bastante protagonista no mundo, né, Daudi? Exatamente. A matriz energética do mundo ela está calçada no petróleo, né, Felipe? Então não tem por que achar que o petróleo, que nem disse recentemente o ministro Paulo Guedes, que daqui 30 anos a Petrobras não vai valer mais nada, por isso que ele quer privatizar. Não é bem assim, não. Você não muda essa matriz energética numa velocidade, né, como está se projetando, né? Mas essa questão desse dinheiro fumaça que começa a ser enxugado no mundo, eu me lembro, né, isso há muito tempo, né, quando teve lá a crise da internet, né, se eu não me engano, no ano 2000, que as ações derreteram, tinha uma empresa que tinha 135 funcionários, ficava ali na Canal Street, em Nova York. Ela tinha 135 funcionários, num daqueles prédios antigos ali, ela valia mais que a Petrobras, né? Eu pensava, meu Deus do céu, por que essa empresa vale mais que a Petrobras? Aí dizia assim, não, Daudi, é que essa empresa ela vai crescer, ela tem uma expectativa. Agora é evidente que se você tem uma taxa de juros, né, muito negativa, no mundo é muito fácil, né, você pegar esse dinheiro e especular e criar um ambiente de que essas empresas vão ser as empresas do futuro, e aí todo mundo embarca nessa, e depois aqueles que começaram acabam saindo e você fica aí com
o pó na mão, né? Então, esse cenário, o Felipe, está mudando. É que você colocou, da Chevron e da Meta, né? É o cenário que vai acontecer. Então, daqui a alguns meses, esse cenário vai ficar mais claro. E aí você volta para quê? Você volta para aquelas ações para aquelas empresas que têm atividade produtiva, atividade operacional, com rentabilidade. Porque se você tem, né, uma eliminação desse dinheiro e depois a economia entra numa estabilidade, evidente que não com taxa de juros com taxa de juros negativa, você acaba equilibrando, né, uma taxa, vamos dizer, de 4%, 3,5%, você acaba tendo condições de ter rentabilidade operacional maior que isso. Agora, isso tudo é o que se caminha para levar. Agora, pode dar uma zebra? Pode. Não tenha dúvida que pode. Você pode pegar aí uma grande empresa, quebrar, ficar no meio do caminho, provocar um efeito manada e levar o mercado para baixo, como sempre acontece nas crises. Mas isso hoje, principalmente no setor bancário, não vai acontecer. Porque os bancos centrais, eles acompanham muito bem isso, eles sabem, né? Eles fazem teste constantemente dos bancos. Então, nesse aspecto, né, da gente ter um evento, né, dessa forma, não é impossível, mas a probabilidade é muito pequena, dadas as condições de fiscalização do mercado. Então, isso tudo faz com que as pessoas que estão nos ouvindo, que são investidores, que reflitam sobre isso e tenham condições de se posicionar agora, porque não adianta você se posicionar quando o mercado já entrou no processo de reversão, a inflexão já aconteceu. Então, é aí que você tem que avaliar, né, ter sangue frio e aguardar, porque, na minha opinião, mais alguns meses a gente tem com clareza a estabilidade do crescimento mundial e você tem a normalização do processo inflacionário. Uma das coisas que vai ajudar muito, se a China volta a funcionar, você tem um aumento da oferta, né, na cadeia de oferta. Você tem aí o problema da inflação hoje, é mais de oferta do que de demanda. Então, está formando um cenário, né, que tem que ser acompanhado positivamente. E espero, né, que o governo brasileiro que vai assumir, ele tenha a capacidade de entender isso e trabalhar nesse sentido de melhorar essas expectativas que atualmente estão muito negativas. Maravilha! Miguel Daoud, muito obrigado mais uma vez por atender a gente, por estar batendo esse papo aqui com a gente e, claro, pela persistência em conseguir falar com a gente depois de algumas quedas aí no sinal. Mas agora eu acertei o papo aqui. É sempre... O papo... Agora acertou o jeito, né? Aí, mas tudo bem, né? Vamos lá. Maravilha. Daoud, obrigado, boa semana para você, até uma próxima. Um abraço. Até uma próxima, um abraço a você, um abraço a todos e os nossos amigos investidores. Não desanimem, cara, nós estamos diante de uma grande oportunidade. Mas olha, sem medo, pé no chão, sem ganância, com coerência, analise os fatos, fique ligado neste canal, porque esse canal tem muita informação que pode dar a você uma reflexão, né, das suas decisões. Não acredite em Papai Noel, acredite em coisas reais que não tenha dúvida que você vai ter sucesso. Né, Felipe? Exatamente. Valeu, Daoud. Abração. Tchau, tchau. Bom.